Olá a todos! Como é que estamos? Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel, neste 29 de janeiro de 2025. Isso, quarta-feira, né? Chuvinha fraca aí, mais ou menos abafado, 24 graus agora em São Paulo, estamos na capital paulista, alerta laranja e chuvas intensas em alguns bairros. E vamos em frente aqui ao nosso vídeo de hoje. Veja, é muito importante entender que toda a geopolítica agora gira em torno do que vai acontecer lá com o homem das bravatas, o homem que ameaça todo mundo, o homem que se tornou o centro da mídia. Bom, tivemos aí uma semana muito interessante por conta aí do DeepSeek. Eu já estou trabalhando alguns textos ali, é excelente para corrigir textos. O mais mínimo erro de português ele já substitui, já corrige e te explica por que ele fez aquilo. Por exemplo, eu não uso falar Irão, eu falo Irã, né? Sempre falei Irã, né? E assim, coisas assim, detalhes, né? E ele vai exatamente no uso que se faz dentro da norma culta da língua portuguesa, né? Nós somos apaixonados pela língua portuguesa, né? Bom, veja aí, o cenário que se desenha aí com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos é uma tempestade geopolítica que já foi anunciada, né? Veja, as suas políticas de confrontação econômica, de protecionismo radical, a imposição de punições, né, de sanções, de tarifas punitivas. Bom, isso já foi demonstrado no passado, né, que ele já tinha a capacidade de desestabilizar aliados e colocarem rivais na mesma situação que seus aliados, né? O America First aí do Trump, né? Na prática é uma estratégia de guerra econômica sem limites, onde os Estados Unidos tentam sugar para si os recursos possíveis, né, dos seus próprios aliados, a começar da Europa, né? E também tentam sugar para si a indústria que hoje está globalizada, está principalmente na China. Ao mesmo tempo, eles tentam sabotar, usando o poder do dólar, né, qualquer tentativa de autonomia econômica por parte de outros países, começando pelos seus próprios aliados, né? Vejam, no caso, a destruição do gasoduto Nord Stream na Europa. Veja, isso simbolizou, mais do que propriamente isso revelou cabalmente, o grau de submissão a que a Alemanha foi reduzida dentro da ordem global dominada por Washington, né? O Olaf Scholz lá, e a Comissão Europeia agiram como cúmplices passivos na própria destruição, na sua própria autodestruição industrial e no seu famoso bem-estar social, no seu welfare state europeu, né? Aceitaram pagar preços abusivos, preços absurdos pela energia, principalmente pelo gás e também o petróleo, enquanto assistiam aí suas indústrias fugirem para os Estados Unidos, né? O jogo de Trump não é de, e também para a China. O jogo de Trump não é de parceria. Não, quem faz jogo de parceria é o país do dragão lá, né? Aliás, teve aí o ano novo chinês, né? E esse ano é serpente, né? Serpente, o ano da serpente. Talvez eu fale um pouco sobre essas considerações aí astrológicas e simbólicas, né? Já tivemos aqui alguns vídeos sobre astrologia, né? Bom, vamos seguir. O discurso recente em Davos, na Suíça, reforçou esse cenário de confrontação da parte do atual presidente dos Estados Unidos. A promessa de impostos baixos nos Estados Unidos, baixar os juros, bom, isso pode ser um convite à pilhagem econômica. As empresas que quiserem continuar existindo terão que se transferir para os Estados Unidos, é isso? Ou então vão ter que pagar pesadas tarifas para conseguir exportar. Esse é o cenário. A mensagem é clara: ou você entra no império, no imperialismo americano, sob os nossos termos, ou você será esmagado economicamente. Entendeu? Bom, o Trump também já começou a esboçar a sua ofensiva contra nós, contra os vizinhos aqui do Sul, né, do Sul da América do Sul. A ameaça de tarifas de 20% sobre os produtos do México e também a perseguição à imigração. Né? Veja, são ferramentas para desestabilizar a economia mexicana. Se o México não se submeter,
verá sua moeda despencar e sua inflação disparar. Veja, é uma repetição da crise da dívida latino-americana, comum lá na década de 80, né, quando nós tivemos a queda dos regimes do tipo fascista, né, na época da Guerra Fria, né, das revoluções militares que nós tivemos em toda a América Latina. Né. Também fiz um vídeo aí que eu recomendo muito a vocês, que é o Escola das Américas, né, que é para quem tem estômago, né, saber como é que foram implantadas as ditaduras sul-americanas, né, e também centro-americanas. O dilema para o México e outros países do sul global será aceitar a autodestruição econômica imposta pelos Estados Unidos ou tomar medidas radicais. Por exemplo, suspender o pagamento da dívida externa. Bom, o Brasil, felizmente, não tem, graças a Deus, não tem esse problema com o FMI. Né? O Lula conseguiu pagar lá a dívida externa do FMI, né, que foi um órgão aí criado pelo globalismo para fazer a cobrança das dívidas, né, dívidas históricas. Né. Na verdade, o Brasil já foi criado na dívida. Né. Quando Dom João VI se transferiu para o Brasil em 1808, quando nós tivemos a abertura dos portos às nações amigas, leia-se a Inglaterra, né, naquele momento era o Império Britânico, né, e Portugal já tinha dívidas com o Império Britânico, né, com a Armada Real, né, até porque eles faziam a defesa dos mares, né, e você não podia atravessar o oceano sem uma devida segurança, né, que era dada justamente pela rainha. Né. Então, tanto é verdade isso que o Dom Pedro I herdou a dívida que o Dom João VI tinha. Em parte ele herdou, porque depois o Dom João VI volta para Portugal, né, e deixa o seu filho aqui, tentando manter unido, né, o projeto ultramarino português, pois que era um só projeto. Né. Inclusive, eu recomendo bastante o livro do Tito Lívio Ferreira, né, O Brasil Nunca Foi Colônia. De fato, era um reino só, né, o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. A mesma lei que vigorava em Portugal vigorava no Brasil. Né. E depois o Dom Pedro I vai tomar o primeiro empréstimo já, né, da monarquia brasileira, né, junto à Casa Rothschild, em Londres. Né, e aí começa a nossa dívida externa. Né. Bom, mas isso é um detalhe histórico importante. Vamos continuar. Veja, essa crise que eu falei lá dos anos 80, né, dos países latino-americanos, veja, a crise lá de 1982, ela mostrou que o sistema financeiro internacional ele pode colapsar, né, diante de uma inadimplência em larga escala. Por exemplo, se todos os países latino-americanos fossem firmes, fossem unidos, né, e batessem o pé e dissessem: acabou, nós não temos mais dívida com o velho mundo, nós não temos mais dívida com o primeiro mundo, acabou, não vamos pagar, fim. O que eles vão fazer? Eles vão invadir a América Latina? Bom, o Trump parece apostar que a chantagem econômica vai impedir esse tipo de reação, né? Que as pessoas vão simplesmente se submeter à sua vontade. Né? Bom, mas ele está subestimando a crescente resistência global a uma ordem unipolar, né? É uma ordem injusta, hegemônica, né, e excepcionalista. Né? Os Estados Unidos acreditam que podem continuar impondo sua vontade ao mundo sem enfrentar resistência. Quer dizer, isso aí só no País das Maravilhas. Né? Esse tipo de arrogância já levou o Império Britânico ao colapso no século XX. Bom, e agora ameaça desmoronar a hegemonia americana. Né? A diferença é que, desta vez, a transição pode ser até mais caótica, e muito mais caótica. Né? Apesar que o Império Britânico ele foi à guerra, né, com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e depois, na Segunda Guerra Mundial, ele acabou se estourando de vez. Né? E os Estados Unidos assumiu essa posição. Né? Bom, a política do Trump não apenas acelera a fragmentação do sistema global, mas também corrói a própria economia americana. Né? Quer dizer, a guerra tarifária do Trump pode elevar a inflação nos Estados Unidos, pode desorganizar aí as cadeias de suprimentos e forçar os países a buscar alternativas ao mercado americano e ao dólar. Né? Enquanto isso, o mundo se reorganiza, enquanto ele vai sofrendo ameaças. Veja, países como China, Rússia, Irã e mesmo nações emergentes do sul global já estão desenvolvendo mecanismos para contornar as sanções e criar uma nova ordem econômica multipolar. Né? Essa é o contexto. Né?
O maior erro dos estrategistas americanos é acreditar que o mundo vai ficar passivo, vai aceitar passivamente levar pancada, né? Que vai aceitar passivamente ser assaltado economicamente, né? Bom, no passado, as ameaças dos Estados Unidos funcionavam, porque não havia alternativa, né? Você tinha que se submeter, né? Senão ele invadia o teu país, arrebentava, destruía a população civil, como ele fez no Iraque, como ele fez no Afeganistão, como ele fez em tantos países. Né? Agora, a busca por um novo sistema financeiro global, independente do dólar, não é apenas uma possibilidade, é uma necessidade para a sobrevivência de dezenas de economias nacionais. Se o Trump, na sua volta aí ao poder, implementa a sua agenda de desestabilização global, é apenas uma questão de tempo até que os países atingidos decidam romper. Precisamos ver em que grau de rompimento isso vai se dar, né? A sua romper aí com a hegemonia americana. Né? Quando esse momento chegar, os Estados Unidos terão que enfrentar uma dura realidade para a qual não estão preparados. Um mundo que não aceita mais ser refém de Washington. Eles ficarão isolados. Né? Bom, nós exploramos aqui nos nossos vários vídeos como é que o Trump poderá enfrentar esses desafios. Veja, vamos analisar os seus planos. Os planos do Trump é basicamente pressionar a China com políticas comerciais agressivas. Veja o resultado dessa política agressiva, né? Quando a Nvidia não podia mais vender seus chips para os chineses. O que os chineses fizeram? O DeepSeek, né? Dando aí uma pancada na Big Data aí hegemônica do Vale do Silício. Ou o Trump vai querer isolar o Irã por meio de sanções secundárias e consolidar uma nova era de reindustrialização nos Estados Unidos. Eles têm o Irã na goela, né? Porque o Irã é autossuficiente em petróleo, né? E não vai dar de graça. Né? A Venezuela também não vai dar de graça, senhor Trump. No entanto, o sucesso de suas estratégias depende da sua capacidade de evitar os efeitos colaterais, efeitos que podem desencadear crises econômicas e crises geopolíticas. Né? Veja, primeiro ponto, o Donald Trump ele enfrenta aí um dilema histórico. Né? Ele precisa desmantelar o domínio global da China e, ao mesmo tempo, ele precisa redefinir as regras do jogo industrial no nível nacional, no nível interno dos Estados Unidos, lá do seu America First. Né? Segundo ponto, veja, essa política de pressão que ele impõe, né, que ele imprime sobre o Irã, pode reconfigurar o comércio energético global, mas com riscos que ninguém consegue prever direito. Um outro ponto, veja, sem um planejamento estratégico, a reindustrialização dos Estados Unidos pode se tornar o catalisador para uma grande crise inflacionária dentro dos Estados Unidos. Talvez uma das maiores. Né? Veja, um outro ponto aí, que o Trump prometeu lá na sua campanha, que ele ia desclassificar o assassinato de Kennedy, né? Bom, ele vai revelar algo novo aí sobre a máfia do Texas, a máfia texana. Então, assim, esse é um outro ponto, né? O Trump 2.0, em meio ao tsunami de ordens executivas, parece que assinou 48 ordens no primeiro dia, né? A principal delas era cancelar todas as coisas que o Biden tinha feito, né? Veja, ele deu a instrução de publicar nos próximos 15 dias conclusões que abalarão os Estados Unidos e o mundo inteiro. Ele adora essas coisas bombásticas. É um homem midiático, né? Em seu primeiro mandato, Trump 1.0, veja, a CIA, que era liderada então pelo sionista evangélico, né, o Mike Pompeo, né, o fez desistir de tornar públicos os arquivos devastadores do assassinato do presidente Kennedy e também de seu irmão, o senador e procurador-geral Robert Kennedy, e do ativista afro-americano também Martin Luther King Jr., um dos maiores líderes do movimento de libertação negro dentro dos Estados Unidos. Agora, o relançado Trump 2.0. Veja, ele está aí no meio do seu tsunami de ordens executivas. No México, bom, são ditos como decretos. Né? Veja, ele deu a instrução para publicar nos próximos 15 dias as conclusões de que vai abalar os Estados Unidos e o mundo. Bom, curiosamente, o Congresso dos Estados Unidos, o Congresso anterior, né, na época do Biden, ordenou a publicação dos arquivos do assassinato
do ex-presidente Kennedy. Existem muitas versões, algumas são mesmo bizarras, né? E outras são mais, bom, dá até para você acreditar, né? Que vão desde uma operação da máfia cubana, em conjunto com a CIA, e até mesmo a máfia sionista, a máfia israelita. Por quê? Porque por não permitir, porque o Kennedy não permitiria que o Estado judeu, o Estado sionista de Israel, possuísse sua bomba nuclear. Passando aí pela vingança do complexo militar industrial, pelo fracasso da Operação Baía dos Porcos, que levou a negociações com o líder soviético Nikita Khrushchev durante a crise dos mísseis cubanos em 1962. Né? Outras vozes dizem que ele, enfim, que ele desagradou a máfia texana. Né? Bom, recentemente foi divulgada uma gravação de um ex-agente da CIA que culpou abertamente Malcolm Wallace, um fuzileiro naval do Texas que tinha antecedentes homicidas, né? Que era um funcionário lá do Departamento de Agricultura. Bom, ele teria colaborado com o também vice-presidente do Texas, o Lyndon Johnson, que vai assumir o lugar do Kennedy. Né? Descontente aí com o desejo de Kennedy de encerrar rapidamente a guerra no Vietnã. Não, o Lyndon Johnson sucedeu o Nixon, né? Bom, agora estou na dúvida. Depois eu esclareço isso daí. Bom, há um livro relativamente credível que conjectura a alegada culpa da máfia texana. É defendida pela dupla Wallace Johnson. Escreveu aí The Man Who Killed Kennedy, né? The Case Against LBG, de Roger Pedra. É um livro, né? Em retrospectiva, foi surpreendente que, um ano após o acordo entre Kennedy e Khrushchev, ambos os líderes foram removidos do poder. Né? O Kennedy foi assassinado ao puro estilo cowboy, né? de maneira midiática e brutal. Bom, o Khrushchev foi simplesmente expulso, né? Simplesmente do estilo soviético, mas não foi assassinado lá na União Soviética. Outro livro recomendável aí às vésperas da desclassificação dos arquivos é Kennedy and the Unamiable. Who Did He Die and Why Is He Important? De James Douglas. Kennedy and the Unamiable. Who Did He Die and Why Is He Important? De James Douglas. Outro agente do serviço secreto, Paul Landis, que tem 88 anos, também autor importante sobre o tema, revela em seu livro The Final Witness, A Secret Service Against Kennedy Breaks His Silence After 60 Years. Veja, sua versão aí da misteriosa bala perdida no banco de trás do presidente assassinado durante os acontecimentos, o que descartaria a conveniente montagem, quase que tosca, quase que grotesca, lá do assassino solitário, do lobo solitário, né? O Lee Harvey Oswald, que foi morto também imediatamente, no mesmo dia. Né? Veremos em 15 dias qual dos 3 livros em questão está mais próximo aí dos arquivos desclassificados. Bom, eles podem desclassificar alguns arquivos, né? Mas outros ficarão escondidos. Né? Provavelmente ficarão escondidos do próprio Trump, né? Porque quem manda nos Estados Unidos é a CIA, né? É a DARPA, é a NSA, é o complexo militar. Né? Será que ele manda mais? O complexo industrial, essa aqui, inclusive nós fizemos essa consideração num dos nossos vídeos. Né? Quem manda mais? O Big Petro, o Big Petróleo, o Big Data. Deixa eu repensar aqui um momentinho. Né? Quem que manda mais nos Estados Unidos? A classe militar ou a classe. Claro que elas estão. Ou a classe industrial. Ou o Vale do Silício. Né? Ou a Big Pharma. Veja, são grandes conglomerados industriais, né? E que estão, naturalmente, que há um conflito dentro da alta elite, né? Hoje, porque o mundo está em mudança. Né? Nós estamos vendo aí a emergência, o surgimento aí do bloco dos BRICS, que ele tende, a tendência dele é continuar crescendo. Os Estados Unidos fará das tripas coração para tentar segurar este rojão, né? Veja, é complicado quando você toma lado na política, né? Veja, eu particularmente, eu acho que o Trump ele vai conseguir talvez 10% de tudo que ele prometeu, o que já vai ser de bom tamanho, hein? Se ele conseguir reverter a decadência do império, é isso. Né?
Até se poderia dizer, até o comandante Farinazzo falou um negócio muito engraçado. Ele falou: bom, com o Biden ia ser mais depressa, né, essa queda dos Estados Unidos. Com o Trump vai ser mais divertido, né, porque ele vai estar o tempo todo, a semana toda, o mês todo criando factoides, memes, trapaças, ameaças. Né? É um homem que ele tem Marte, né, no ascendente, né? Ele tem que se projetar de maneira agressiva, violenta, né, para poder negociar por cima, né, como o típico homem de negócios norte-americano. Mas o fato é que a gente não pode tomar partido. Né? Claro, a gente tende a acreditar, eu tendo a acreditar que o mundo multipolar ele não vai ser um mar de rosas, ele vai ser um mundo cheio de conflitos, mas ele não vai ter um gostosão dando soco no peito e dizendo eu sou lindo e você é feio, né? Eu sou lindo, eu sou maravilhoso e você é feio, humilde, pobre, cego, nu, né? Você entende? Você não vai ter mais este grandalhão aí que bate nas crianças, né? Que pisa no tapete com o pé sujo de barro, né? Que cospe, né? Que ameaça, que brada, que faz bravatas. Mas a verdade é que a gente precisa ter calma nas análises, né? Porque a gente tem que saber lidar, né? Com este poder agressivo. Mas se você toma partido, a sua análise ela fica truncada, né? Você não pode, não é o que você gosta, né? Tipo, é aquilo que é possível de se fazer, né? Veja, essa mentalidade de certo contra o errado, né? Por exemplo, eu tenho dois grupos no Zap. Um é de direita bolsonarista, que aliás foi um grupo que eu criei lá em 2015, e eu tenho um grupo de esquerda marxista, leninista. Assim, é o extremo oposto. E eu vejo, participo dos dois grupos. Eu só consigo conversar um pouco num dos grupos, né? Porque tem um que é só xingamento. Né? É só assim, o outro não vale nada, não existe, não presta, é tudo de ruim que possa haver. Quer dizer, essa mentalidade do certo contra o errado é uma mentalidade infantil, né? Ilimitada. Você nunca chega à verdade ou a alguma verdade através da negação automática do outro lado, né? Como se ele não merecesse existir. Então você cola nele, olha, ele é o Satanás, é o diabo, é coisa ruim, enfim, acabou. E eu sou, né, o enviado de Deus, o homem branco, o homem lindo, o homem iluminado. Né? Quer dizer, essa coisa maniqueísta do Trump não tem como dar certo. Né? Por quê? Porque o mundo não é mais medieval. Né? Não se trata mais não, não é o fim dos tempos. Né? O que ele é? O enviado ele é a segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo, então ele vai se dizer, né? Tem gente que acredita nisso, né? Então assim, você não pode impor certezas, né? Como ele impõe certezas, né? Para você resolver um problema que é cheio de incertezas, né? Se você impõe certezas para resolver um problema que por si só é dúbio, né? É um problema assim complexo e é cheio de nuances, você vai errar todas, né? Quer dizer, mas é um método de negociação, né? Você dá bastonada na mesa, quebra a mesa, assusta todo mundo e daí as pessoas vão querer negociar, né? Será que isso aí vai dar um resultado prático aí para os Estados Unidos? Veja, o resultado prático e visível da guerra comercial Estados Unidos-China será a aceleração do crescimento do chamado mundo multipolar. Né? É quase que inevitável isso aí, né? Bom, pessoal, então assim, o seu vídeo não vou ficar longo, também não vou ficar fazendo muita mastigação mental aqui, o vídeo vai ficar mais curto, mais prático, vou escolher aí ainda o título deste vídeo, provavelmente vai ser alguma coisa aí sobre o que se pode esperar aí neste ano de 2025 desta política agressiva e engraçada, né, que vai ser hilário aí o que vem pela frente, né? Nós já vimos a pancada que o Vale do Silício tomou essa semana, né? Que é uma coisa estranha, né? Porque de repente, veja, o DeepSeek, ele é excelente. Né? Hoje mesmo eu fiz vários testes lá, ele não deve nada lá. Não que o outro não seja bom, o outro é excelente também. O ChatGPT lá, o Gemini, o do X também é bom, o Meta, que você tem agora no WhatsApp, né? Você tem inteligência artificial também lá, né? Agora, como é que pode? Sabe, eles gastam aí bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, e daí eles lançam um que supostamente foi feito com uma quantia.
10 mil vezes menor. Acho que 100 mil vezes menor. Como é possível uma coisa dessa? Será que tem alguma coisa aí que a gente não sabe? Claro, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Também é difícil prever que o Big Data ele faria alguma coisa para se auto-sabotar, né? Ele faria alguma coisa para derrubar suas próprias ações. Quer dizer, ele que fez o DeepSeek, né? Sabe, a gente tem que seguir aquilo que é possível, aquilo que nos é transmitido. A gente tem que trabalhar com os fatos possíveis, né? Fazer conjecturas, hipóteses, teorias da conspiração pode ser interessante como um exercício intelectual, mas a gente vai partir do princípio de que ele realmente foi feito na China. Mas veja, o Play Store. Por que ele está no Play Store? Quem é que controla o Play Store? É os Estados Unidos? É o Vale do Silício? Veja, as pessoas podem baixar à vontade. Mas eles não queriam proibir o TikTok? Né? Por exemplo, quase não fecharam o X aqui no Brasil durante alguns dias. Eles poderiam impedir das pessoas baixarem o DeepSeek, mas eles não impedem. Vocês estão entendendo? Existe um poder que está acima. Bom, é isso, pessoal. Vamos em frente, vamos ficando por aqui. Canal Luz no Fim do Túnel, canal de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, canal da mídia independente. Damos aqui o nosso parecer, as nossas opiniões. Se você chegou até aqui, dá um like no vídeo, né? Verifique se você está seguindo o canal. Se não está, já segue, né? E se você gostou do vídeo, replique aí nas suas redes aí com seus amigos, no Zap, no Facebook, e vamos em frente, pessoal. Se você quiser ajudar o canal, a única maneira é através do Pix aí na descrição do vídeo. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.